A garota mais bonita da escola, admirada por todos, invejada por alguns, simplesmente sumiu. Sem deixar rastros, sem aviso, sem uma explicação que faça sentido. Antes de mergulharmos nessa narrativa que vai desafiar tudo que você pensa saber sobre desaparecimentos, deixa eu te lembrar, você está no É Curioso, o lugar onde as histórias mais estranhas, perturbadoras e misteriosas ganham vida. Se você gosta de mergulhar nos cantos mais sombrios da realidade, você está no lugar certo. Agora, segure firme, porque essa história não é para os fracos. Ela é para quem encara o desconhecido de frente e aceita que, às vezes, nem todas as respostas são feitas para serem encontradas. A história se passa em uma pequena cidade chamada Redolov, cercada por florestas densas e um clima que parecia eternamente cinzento. A escola Redolov High School era um típico prédio de tijolos vermelhos, com corredores que pareciam se estender infinitamente, e um cheiro constante de livros antigos misturado com o perfume adocicado dos armários de ginástica. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, e entre todos aqueles rostos conhecidos, havia uma garota que se destacava de forma quase sobrenatural. O nome dela era Emily Carter. Emily era a definição viva de carisma, cabelos dourados que capturavam a luz como se fossem feitos de ouro líquido, olhos azuis tão intensos que pareciam enxergar através da alma das pessoas. Professores a adoravam, colegas a idolatravam, e até mesmo os mais indiferentes não podiam negar que havia algo de especial nela. Mas o que ninguém sabia é que, por trás daquele sorriso perfeito, havia algo que nem Emily parecia compreender completamente. Uma sensação crescente de que algo, ou alguém, a observava constantemente. Nos dias que antecederam seu desaparecimento, testemunhas afirmam que ela parecia mais distraída do que o normal, olhando para corredores vazios como se esperasse ver algo surgindo da escuridão. O dia do desaparecimento foi como qualquer outro, até não ser. Era uma sexta-feira chuvosa, e a cidade parecia ainda mais sombria do que o normal. Emily foi vista pela última vez no final da aula de literatura, onde havia apresentado um trabalho sobre mitologia celta, um tema que, curiosamente, falava sobre criaturas que se escondem entre nós, invisíveis aos olhos humanos. Depois da apresentação, ela caminhou tranquilamente até seu armário, pegou seus pertences e seguiu para o estacionamento da escola. Algumas amigas relataram que ela mencionou estar se sentindo observada, mas nenhuma delas deu muita atenção na hora. Afinal, Emily era dramática por natureza. A escola, equipada com câmeras de segurança, gravou imagens dela caminhando pelo corredor principal. Ela sorri para alguém fora do alcance da câmera, faz um gesto com a mão como se chamasse a pessoa para acompanhá-la, e então, desaparece de vista. Nenhuma imagem dela saindo da escola. Nenhum registro dela passando pela entrada principal, como se tivesse simplesmente evaporado no ar. Quando os pais de Emily notaram sua ausência e ligaram para a escola, as buscas começaram imediatamente. A princípio, todos pensaram que ela pudesse ter fugido ou se perdido nas florestas próximas. Mas à medida que os minutos viraram horas, e as horas se transformaram em dias, a esperança começou a desaparecer. O que tornou o caso ainda mais intrigante foi o que os investigadores encontraram no armário de Emily. Entre seus livros escolares e fotos com amigas, havia um diário. Um diário que ninguém sabia que ela mantinha. As últimas páginas estavam cheias de relatos desconexos, rabiscos apressados, desenhos de olhos espreitando das sombras, e repetidas frases como "ele está mais perto agora e não consigo mais fingir que não vejo". Parecia evidente que Emily estava lidando com algum tipo de perseguição, mas quem seria o responsável? Não havia registros de ameaças, brigas ou relacionamentos problemáticos. Sua vida, vista de fora, era perfeita. Porém, como tantas vezes acontece, a perfeição era apenas uma fachada para algo muito mais sombrio. Durante as buscas, cães farejadores foram levados até a escola, mas algo perturbador aconteceu. Ao se aproximarem da área dos armários, os animais simplesmente se recusaram a avançar. Rosnavam para o vazio, os pelos eriçados como se sentissem uma presença invisível que os humanos não conseguiam perceber. Foi quando começaram a surgir as primeiras teorias. Talvez Emily não tivesse sido levada por alguém comum. Talvez houvesse algo diferente envolvido naquele desaparecimento. A cidade inteira mergulhou em um estado de inquietação. Os boatos começaram a se espalhar como fogo em mato seco. Alguns diziam que Emily havia sido vítima de um culto secreto que operava nas sombras da cidade. Outros acreditavam que a floresta ao redor de Redolov era assombrada por entidades antigas,
e que Emily teria sido escolhida por alguma razão desconhecida. Houve até mesmo quem sugerisse que a própria escola estava construída sobre terreno amaldiçoado e que Emily tinha se tornado mais uma vítima das forças invisíveis que governavam aquele local. O medo se instalou nos corações dos habitantes de Redolov. Crianças começaram a se recusar a ir à escola. Famílias inteiras abandonaram a cidade, deixando para trás casas vazias e ruas ainda mais silenciosas do que o habitual. E, no meio de tudo isso, os pais de Emily permaneceram firmes, recusando-se a desistir de encontrar sua filha. Mas quanto mais investigavam, mais pareciam se perder em um labirinto de pistas falsas, rumores e estranhezas que desafiavam qualquer explicação lógica. Tudo indicava que, onde quer que Emily estivesse, ela não queria, ou não podia, ser encontrada. Enquanto a polícia tentava manter a investigação dentro dos limites da razão, outros métodos começaram a ser empregados. Um famoso médium foi chamado para tentar estabelecer contato com Emily, ou pelo menos captar alguma energia residual que pudesse indicar seu paradeiro. O relato do médium, porém, apenas aprofundou o mistério. Ele afirmou ter sentido uma presença fria pairando sobre a escola, uma sensação de olhos invisíveis observando cada movimento. Disse ainda que Emily estava entre mundos, presa em um lugar onde o tempo não corria como o nosso. Um lugar onde o medo era tão denso quanto o ar. As palavras do médium se espalharam rapidamente, gerando tanto ceticismo quanto terror. Muitas famílias retiraram seus filhos da escola permanentemente, e Redolov High School logo ficou conhecida como um local de maus presságios. A direção tentou apagar os boatos, mas não adiantou. A sombra do desaparecimento de Emily era grande demais para ser ignorada. Era como se a cidade inteira estivesse sendo lentamente engolida por um nevoeiro invisível, criado a partir do medo, da culpa e do mistério. Mesmo com o passar dos meses, as autoridades continuaram recebendo relatos perturbadores. Alunos que ainda frequentavam a escola afirmavam ouvir sussurros ecoando pelos corredores vazios, ver vultos de relance, sentir toques frios em seus ombros quando não havia ninguém por perto. Algumas testemunhas chegaram a afirmar que viram uma figura muito parecida com Emily parada na janela da sala de literatura, olhando fixamente para o estacionamento vazio. Mas toda vez que alguém se aproximava, a figura desaparecia como uma miragem. Nenhuma evidência concreta foi encontrada para confirmar esses relatos. Mas o que realmente chamava a atenção era a consistência das descrições. Todos falavam de olhos azuis intensos, de cabelos dourados que pareciam brilhar mesmo na penumbra. Era como se Emily tivesse deixado uma parte de si para trás, presa em um ciclo interminável entre a presença e a ausência. E a cada novo relato, a cidade de Redolov afundava um pouco mais em seu próprio desespero silencioso. Em meio à névoa de teorias e medo, um detalhe curioso emergiu. Um antigo funcionário da escola, o zelador aposentado Mr. Grayson, veio a público com uma história que poucos ousavam levar a sério. Segundo ele, nos anos 80, outra garota havia desaparecido em circunstâncias quase idênticas às de Emily. Seu nome era Charlotte Evans. Assim como Emily, Charlotte era popular, carismática e descrita como radiante. Seu desaparecimento também ocorreu após uma apresentação em sala de aula, seguida de uma caminhada solitária pelos corredores. O caso de Charlotte havia sido abafado na época, tratado como uma possível fuga juvenil, mas agora, sob a luz do sumiço de Emily, ganhava um novo significado. Mr. Grayson ainda se recordava dos estranhos símbolos riscados nas paredes próximas ao armário de Charlotte. Símbolos que, segundo ele, lembravam aqueles rabiscados no diário secreto de Emily. A revelação fez com que a comunidade, já fragilizada, mergulhasse ainda mais fundo na paranoia. Teria a escola um ciclo oculto de desaparecimentos ligados a algum tipo de padrão antigo? Estaria Redolov High School construída sobre algo muito mais sinistro do que simples pedras e tijolos? Com o passar dos anos, a história de Emily se transformou em uma espécie de lenda local, sussurrada entre novos alunos e repetida em noites chuvosas como uma advertência velada. Alguns acreditavam que Emily havia sido vítima de uma força que dormia sob a escola, uma entidade que despertava a cada geração para reivindicar uma nova alma. Outros sustentavam que ela estava viva, perdida em algum tipo de dimensão paralela, presa entre nosso mundo e outro, apenas visível nos momentos em que as fronteiras entre realidades se enfraqueciam. Relatos continuavam a surgir, sombras que atravessavam corredores vazios, luzes que piscavam sem motivo aparente, sons de passos apressados ecoando onde não havia ninguém.
Nenhuma explicação racional parecia suficiente para dar conta da atmosfera pesada que se instalara sobre a escola. Era como se o próprio espaço tivesse absorvido a tragédia de Emily e se tornado uma extensão de seu lamento silencioso. E em cada olhar desconfiado, em cada passo hesitante pelos corredores vazios, era possível sentir o eco de sua presença, ou, talvez, de sua ausência gritante. Apesar do tempo implacável que insiste em apagar lembranças, a memória de Emily se recusa a desaparecer. Todos os anos, no aniversário de seu desaparecimento, seus colegas de classe, agora adultos espalhados por diferentes cidades, acendem velas em sua homenagem, como se, de alguma forma, ainda esperassem seu retorno. A escola, hoje semi-abandonada, foi declarada um local histórico devido à quantidade de eventos inexplicáveis associados a ela. Investigações independentes, realizadas por entusiastas do paranormal, só aumentaram a aura de mistério. Sensores de movimento disparando sem motivo, gravações de áudio capturando sussurros indecifráveis, em alguns casos, relatos de sensações físicas extremas, como uma pressão no peito ou a sensação de mãos invisíveis puxando visitantes para dentro das salas de aula vazias. Cada novo relato, longe de trazer respostas, apenas reforça a pergunta que ainda paira como uma névoa densa sobre Redolov: o que realmente aconteceu com Emily Carter? Há quem diga que algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas, que certos mistérios existem para nos lembrar de que a realidade, por mais sólida que pareça, tem fendas pelas quais coisas inexplicáveis podem escorregar. A história de Emily é uma dessas rachaduras na lógica do mundo. Sua ausência, mais do que sua presença, se tornou um símbolo daquilo que tememos admitir, que o desconhecido ainda nos ronda, que nem sempre estamos tão seguros quanto gostaríamos de acreditar. Para os moradores de Redolov, cada dia que amanhece é uma lembrança silenciosa da jovem que se foi sem deixar vestígios. Para os que visitam a escola abandonada, é uma oportunidade de sentir na pele o peso de um mistério não resolvido. E para nós, que ouvimos essa história, é um convite inquietante para refletir sobre o que se esconde nas dobras do cotidiano, apenas esperando o momento certo para se revelar. No final, o desaparecimento de Emily Carter se tornou mais do que uma simples tragédia. Tornou-se um eco, uma cicatriz aberta na história de Redolov, uma pergunta sem resposta que atravessa gerações. Seus pais, até hoje, mantêm a esperança de que um dia ela retorne, ou que ao menos uma verdade definitiva venha à tona. Mas talvez, em algum nível, todos saibam que a resposta para o mistério de Emily não está em uma pista esquecida ou em um culpado não identificado. Talvez a resposta esteja no próprio conceito de perda, naquilo que não podemos controlar, explicar ou entender plenamente. E enquanto existirem lugares silenciosos, corredores vazios e olhos que encaram o vazio na esperança de encontrar algo, histórias como a de Emily Carter continuarão a assombrar nossa imaginação, lembrando-nos que o mundo é muito mais estranho e assustador do que estamos dispostos a aceitar. E agora, depois de ouvir toda essa história, eu quero saber: você acredita que Emily realmente desapareceu por causas sobrenaturais, ou acha que houve algo humano, ainda mais perturbador, por trás de seu sumiço? Você acha que há lugares que guardam memórias e energias tão densas que podem, de alguma forma, prender quem passa por eles? Já sentiu, em algum lugar aparentemente comum, uma presença estranha que não sabia explicar? Conta pra mim nos comentários. Eu estou muito curioso para saber o que você pensa sobre isso. Sua opinião pode ajudar a manter viva a memória de casos como o de Emily Carter. E quem sabe, trazer alguma luz para mistérios que, até hoje, permanecem na escuridão.